Marília Ribeiro de volta para trazer os detalhes, que é ainda a questão do Supremo Tribunal Federal com uma vaguinha ali em aberta, né, Marília? O ministro Gilmar Mendes, ele saiu em defesa da indicação do presidente Lula, o Jorge Messias, que é o atual chefe da Advocacia Geral da União lá para essa vaga. Tem um histórico aí, né? O próprio André Mendonça foi à AGU também, mais algum deles, acho que o próprio Gilmar Mendes foi à AGU, quando depois foi escolhido. Então tem um histórico interessante e vários outros pontos que estão ali em benefício do Jorge Messias e alguns contra, né, Marília? É isso, Nath. Essa é a segunda, né, pública, né, publicamente aí, o segundo ministro que se manifesta a favor de Jorge Messias. O primeiro deles foi o ministro André Mendonça, na semana passada, em um evento lá em São Paulo. Ele se mostrou ali, então, bem recebendo Jorge Messias, dizendo que eu aguardaria lá no Supremo Tribunal Federal. Neste fim de semana, mais especificamente neste domingo, foi a vez, então, do decano da Suprema Corte, Gilmar Mendes, manifestar a favor da indicação de Jorge Messias. Ele fez essa sua manifestação através das redes sociais. Então, Gilmar Mendes, ele disse o seguinte, que Messias sempre esteve pautado por uma atuação técnica, pelo respeito à separação dos poderes e pelo perfil conciliador. Além disso, Gilmar Mendes também falou sobre o trabalho de Jorge Messias dentro da Advocacia Geral da União. Ele afirmou, então, que o papel de Jorge Messias dentro da AGU sempre foi na defesa da soberania nacional e para a responsabilização de Big Techs por publicações criminosas nas redes sociais. Na avaliação do ministro Gilmar Mendes, Messias está à altura do cargo na Suprema Corte e agrupa as condições necessárias para empreender a magistratura com equilíbrio, responsabilidade e elevado senso institucional. Por fim, na publicação, Gilmar Mendes sinaliza ali que o Senado Federal vai saber analisar os múltiplos atributos de Jorge Messias. A gente lembra, Nath, que a sabatina de Jorge Messias ela foi marcada para o dia 29 de abril. Ali, depois de vários meses, quase 5 meses após o presidente Lula fazer essa indicação, a marcação só veio acontecer mesmo depois que o presidente Lula, aqui o Palácio do Planalto, enviou a mensagem para o legislativo da indicação de Jorge Messias. Jorge Messias foi indicado, então, a ocupar a vaga que foi deixada pelo então ministro Luiz Roberto Barroso. A indicação do presidente Lula veio, então, em novembro do ano passado. Se especulava ali entre o nome de Jorge Messias, mas também de Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente do Senado Federal e que deve concorrer, é o que tudo indica, ele deve concorrer agora em 2026 ao governo de Minas Gerais, ali montando um palanque para o presidente Lula no estado. Então, Jorge Messias vai passar pela sabatina no dia 29 de abril. Só para a gente poder indicar aqui, para quem está nos acompanhando, como é que vai acontecer isso, Nath? A sabatina ela vai acontecer primeiro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, onde foi marcada ali por Otto Alencar, que é presidente da CCJ, mas também tem a relatoria de Everton Rocha. O Everton Rocha, que é o relator, então, dessa indicação de Jorge Messias. Passado ali pelos senadores, ele deve responder o quê? Jorge Messias deve responder a questionamentos sobre o seu trabalho desenvolvido na AGU, sobre todo o seu serviço público e também ele deve responder a temas espinhosos que ele deve encarar dentro do Supremo Tribunal Federal, se assim se tornar ministro. Passou pela CCJ, depois o nome de Jorge Messias será levado para o plenário do Senado Federal. E lá ele também vai ser questionado ali por senadores que não fazem parte da CCJ e ele deve ter ali pelo menos 41 votos para ter o seu nome aprovado à vaga no Supremo Tribunal Federal. Ao que tudo indica, a base do governo vem trabalhando ali que neste momento, então, há clima sim para aprovação de Jorge Messias a essa vaga dentro do Supremo Tribunal Federal, coisa que a gente não via antes, Nath. A gente acompanhou ali bem no comecinho das idas de Jorge Messias ao Senado Federal, ele tentava ali de alguma forma angariar votos, mas existia uma certa resistência por parte de senadores, o que neste momento, ao que tudo indica, é que tem ali sim um número, pelo menos um número mínimo para que ele venha a ser aprovado. Tudo isso a gente só vai saber e comprovar
no dia, então, 29 de abril, que é quando acontece a sabatina de Jorge Messias. E só para finalizar, Nath, no dia seguinte, dia 30, temos sessão do Congresso Nacional. Ali na sessão do Congresso Nacional, o que deve ser pautado por Davi Alcolumbre é aquele projeto de lei da dosimetria que foi rejeitado pelo presidente Lula. Ele vetou integralmente o projeto que, então, ele diminui as penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023, o que pode beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que neste momento cumpre prisão domiciliar temporária. Nath. Marília Ribeiro volta na nossa programação em breve com mais informações importantes aqui de Brasília. Valeu, Marília, bom trabalho. O Bus, final de mês cheio, né, para o Congresso e também, no caso, para o Supremo. Né? O Supremo, por todas essas questões que a gente já comentou mais cedo e também esperando, na expectativa de vai ser mesmo o Jorge Messias, o novo ministro, para completar os 11 ministros, ou não, e no caso do Congresso, uma agenda cheia bem ali no finalzinho com a questão do Messias, mas também com a questão da dosimetria, que é bastante importante para as eleições de 2026, né? Sim, Nath, você sabe que o Supremo está sem ministro há quase 5 meses, né? Com esse imbróglio que envolveu o Messias, porque Barroso deixou a corte ainda lá em novembro, então, desde então, o Supremo está com 10 integrantes, não 11, como é o tradicional. Então, é um período longo, se tratando de um momento em que o Supremo vive sob holofotes, né? A gente até mencionou isso na sexta aqui no Acorda, de que agora os holofotes saíram de Alexandre de Moraes e estão sobre André Mendonça, que virou talvez o protagonista da vez do Supremo, que está com 2 casos emblemáticos, INSS e Master, então ele está muito em voga. Mas o Supremo como um todo está em voga. Então, ter um integrante a menos nesse momento é sempre um destaque, porque envolve, está tendo votações importantes e sempre o ministro a menos é uma situação delicada. Então, existe essa tentativa aí de aprovação de Jorge Messias. Como a Marília bem trouxe, a base do governo está bastante otimista agora, e é sempre importante também relembrar o que trouxe esse otimismo, né? O cenário mudou. Em dezembro, novembro, quando o Messias foi indicado ali 20 de novembro por Lula estava numa relação de desgaste com Davi Alcolumbre, porque Davi queria muito, Alcolumbre queria muito o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Mas Lula tinha outros planos para Pacheco, como a gente já sabia naquela época também, que era o governo de Minas. Isso gerou todo um ruído, Alcolumbre ficou um bom período sem falar com Lula, houve ali uma ligação no final do ano para tentar diminuir as arestas, mas ainda não estava bem pavimentado. Depois houve outras conversas, houve também o encontro de Lula com Alcolumbre, as coisas ficaram melhores. Também teve a questão de Pacheco aceitar a missão de concorrer em Minas Gerais, ele que era muito resistente a essa ideia inicialmente, foi diminuindo a resistência, diminuindo até que aceitou, transferiu ali, trocou de partido para fazer esse movimento de concorrer ao governo de Minas, agora já se coloca ali como um pré-candidato. Então, tudo isso contribuiu para que o ambiente no Senado trouxesse essa melhora, porque o problema nunca foi Jorge Messias. O problema era a relação conturbada da cúpula do Senado com o presidente Lula, né? Essa questão da escolha, também havia ali rusgas em relação à relação. Então, quando isso começou a ser pavimentado, e demorou, Nath, houve uma resistência ali inicialmente em relação ao Alcolumbre, Lula também tinha muitas agendas, deixava isso em segundo plano, até que percebeu que ou resolvia de uma vez, ou essa indicação ficaria de fato para depois das eleições. Havia essa sinalização até bem pouco tempo atrás, até umas 3 semanas atrás, se você perguntasse no Senado, inclusive para lideranças do governo, se falava nesse calendário, olha, depois das eleições, agora já não dá mais tempo, mas o cenário mudou depois de todos esses episódios, inclusive essa aceitação de Rodrigo Pacheco em ser pré-candidato ao governo de Minas. Pois bem, agora tem essa indicação. Como Marília bem trouxe, tem a sabatina na CCJ e depois vai ao plenário. Geralmente, o que acontece, tradicionalmente, é o mesmo dia. Quando termina a votação na CCJ, já vai ao plenário e vota no mesmo dia.
Não sabemos se vai ser essa tática que Davi Alcolumbre vai utilizar, mas ele utilizou tanto para Cristiano Zanin quanto para Flávio Dino, né, que foram já nessa, perdão, os dois ainda não foram na legislatura de Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Ele era presidente da CCJ nesses dois momentos. Então, ele... E o finzinho da resposta do Gabriel Bus. Que pena que a gente perdeu ele, mas é isso, tá dado o recado, todas as análises do Gabriel Bus que a gente ouviu agora ao longo desses 30 minutinhos do Acorda Metrópolis dessa segunda-feira. Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com, que está sempre aqui às segundas e sextas no Acorda Metrópolis. Vamos seguir, agora a gente vai voltar a falar sobre os assuntos